E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Maicon e hoje eu estou trazendo aqui pra gente resolver a atividade 3, tá? Atividade avaliativa 3 de cálculo. Primeiramente, queria pedir desculpas aí pela demora, pelo vídeo, tá? Como eu expliquei, tive alguns problemas essa semana, mas vamos lá pra frente, tá bom? Então eu tô gravando esse vídeo pra vocês aqui agora, dia 11, às 8h46, tá bom? E vamos resolver então os exercícios da atividade 3, tá? Então eu vou ler para vocês aqui o seguinte. A primeira questão, no caso a questão A, tá? Eu chamei de 1 aqui, mas é a questão A. Pede o seguinte, pede para a gente calcular a integral dessa função aqui, utilizando o método da substituição, tá? Eu expliquei já, né, em alguns vídeos, na verdade, mais especificamente no vídeo lá da monitoria, a gente fez bastante exercício, alguns até bem mais complexos do que esse. E também no canal mesmo aí eu postei alguns vídeos também. Mas vamos fazer juntos aqui, vocês vão ver que é bem tranquilo. São bem simples esses exercícios em relação com os quais a gente resolveu nas monitorias, tá bom? Então, e depois de calcular aqui, né, usando a substituição, ele pede para a gente definir qual é o valor dessa integral quando a gente tem x valendo 1 e c valendo 5,31, tá? Então vamos lá que é bem tranquilo. Primeira coisa, gente, na substituição, uma dica de amigo para vocês, tá? Quando vocês forem substituir o valor, né? Porque aqui se a gente fosse fazer a integral aqui ia ficar bem complexo, né, desse jeito. Quando vocês forem aplicar a substituição, apliquem a substituição de uma maneira que... Porque assim, ó, quando a gente substitui, a gente chama algum valor de u, certo? A gente chama de u e depois a gente tem que derivar esse u, certo? Então, como você vai fazer? Você vai procurar um u, um valor para chamar de u, que quando você derivar ele, ele apareça em algum lugar aqui, ó, tá? Como assim? Por exemplo, ó, aqui, vamos fazer um negócio bem didático. Se eu chamasse aqui, ó, o 4x ao cubo de u, o que iria acontecer? Vamos testar aqui as possibilidades. Que um ou outro vai ter que ser u, né? Então, a gente vai escolher aqui, ó. Se eu chamasse, por exemplo, então, o nosso 4x ao cubo de u, ó, u igual 4x ao cubo. Aí a gente sabe que tem que derivar, certo? O que vai acontecer? Derivando, fica com 12x ao quadrado. Aí a pergunta que você faz, né? Eu peço dx aqui, ó. Tá? Tem algum valor desse aqui aparecendo? 12x quadrado dx? Não tem. Então, não é um valor legal para vocês chamarem de u. Aí, quer ver, ó? Vocês vão ver por quê. Vamos testar o outro agora. E se eu chamasse agora aqui embaixo, ó, esse x na quarta, mais 1 de u, derivando aqui, ó, 4x tomba, então fica 4x, e a gente desconta 1 aqui do expoente, fica 3, derivada de constante é zero, né, a gente põe dx. Opa, apareceu aqui, tá vendo? Quer ver, ó, vou montar aqui a integral. Então a gente vai calcular a integral dessa função f de x. E a função f de x ela é dada por 4x ao cubo dividido por x dá 4 mais 1, né? E a gente calcula essa integral em relação a x, né? Então, ó, tá vendo? Apareceu aqui, ó, o 4x ao cubo de x tem. Então, esse cara aqui vai ser meu u. Entendeu? Então a gente consegue facilitar. Tá? Espero que tenha ficado claro para vocês. Se vocês aplicarem dessa forma aqui, vocês... É sucesso, tá bom? Aí, em alguns casos, pode acontecer o seguinte, né? Pode ser que não esteja aqui o valor. Aí você pode passar esse cara para lá dividindo, tá? Mas aí é um caso que não é esse caso aqui. Então procurem sempre achar um valor para u, que quando você derivar, essa derivada apareça, tá? Aqui, beleza? Então, a gente já aplicou a substituição, né? Vamos substituir aqui então, ó. Então vai ficar integral, certo?
de quem? Vamos pôr o u aqui primeiro. O u é x na 4 mais 1. Então aqui, ó, integral de u, que é tudo isso agora. E aqui, ó, 4x ao cubo é du. Deixa eu apagar aqui, ó. Tá vendo? 4x ao cubo dx, 4x ao cubo dx é igual a du. Então tudo isso daqui é igual a du. Agora tá tranquilo. Lá pela definição lá, né, de integral, e essa derivada aqui vai ser igual ao ln do módulo de u. Por quê? Ó, vamos reescrever aqui, ó. Isso aqui vai ficar como? Aqui não tem nada, tá vendo? É como se eu tivesse o 1 multiplicando esse du, né? Aí o que acontece? Quando eu coloco aqui na função, vou pôr de preto para vocês verem, é como se eu tivesse aqui o 1 dividido por u, certo? Multiplicando esse du. Tá vendo? É a mesma coisa. E qual que é a derivada, né, de 1 sobre u ou 1 sobre x, né? O que vai acontecer? Essa derivada é gente, isso aqui, ó, é definição, tá? Sempre vai ser assim, tá bom? Sempre. Então não tentem tipo, por que que é assim? Deus quis que fosse assim, então é assim, tá? Para vocês não ficarem talvez martelando na cabeça de vocês algo que não é necessário, tá? Mas, claro, se vocês quiserem, vocês podem depois pesquisar e ver por que dá ln, tá? Mas não é necessário, aqui não é necessário. Então, eu derivando isso daqui, eu integrando isso aqui vai me dar ln, como eu disse, do módulo de u, né? Mais uma constante c aqui, certo? Só que agora o u, eu vou voltar ali, né? Quem que é o meu u? Isso aqui, ó. Eu vou pegar esse u e vou substituir lá dentro do u aqui, ó. Então, no lugar do u a gente vai fazer a substituição. Então, pondo aqui, ó, igual, isso aqui é igual ao ln do módulo. Quem que é o u? O u é o x na 4 mais o 1 e mais a constante de integração. Beleza, a gente já achou aqui, ó, quem que é a nossa função, a primitiva, certo? Então, o fzão lá, né, de x vai ser igual ao ln do módulo de x na 4 mais 1, certo? Mais essa constante c, né, que ela aparece sempre quando a gente tem uma integral indefinida, que é quando a gente não tem aqui os limites de integração, né, que aparece, por exemplo, 0 a 1, né? Então, quando a gente não tem esses limites, a gente tem que usar essa constante aqui, beleza? Primeira parte tá aqui. Pediu para a gente encontrar a primitiva utilizando o método aí de substituição. E agora ele pede para determinar, né, o valor dessa função fx para x igual a 1 e para a constante de integração sendo 5,31. Então aqui, ó, vamos lá. Para x igual a 1 e c igual a 5,31, por aqui, ó, temos. Então a gente vai aplicar então agora esse fzão para x igual a 1. E no lugar do c a gente vai substituir o 5,31. Vai ficar o ln, certo? No lugar do x eu vou pôr 1, fica 1 elevado a 4, mais 1. E mais a constante aqui que me deu pra gente, que vale 5,31. Nós fazendo aqui, ó, resolvendo, vai ficar aqui, né, o ln de 2. Isso aí vocês têm que fazer na calculadora, tá bom? Deixa eu ver quanto que vai dar aqui, o ln de 2. Então, ln de 2 vai dar 0,69, tá? 0,69 mais 5,31, certo? Então, se eu pegar esse 0,69 mais o 5,31, a gente vai chegar aqui em 6, né? Então, o f de 1
Nesse caso, vai ser 6. Então, a gente já matou aí a primeira questão. Não é difícil, vocês viram? Bem simples mesmo. Para quem está fazendo os exercícios aí, acompanhando, tenho certeza que resolveu isso aqui de boa, né? Agora vamos para o segundo, que também não é difícil, vocês vão ver. Vamos aqui para o segundo exercício. Deixa eu aumentar aqui a tela, acabou ficando um pouquinho curta. Pronto. Aqui, ó, na segunda, né, na letra B, no caso, ele pede para a gente calcular agora a integral definida, né, dessa função, quando x varia de 0 até 2. E ele pede também para a gente utilizar a integração por partes, tá? Como que a gente calcula a primitiva utilizando a integral por partes? Eu vou pôr aqui para vocês a fórmula. Então, ó, o f de x vai ser igual a quem? Vai ser a uv menos a integral de v du. Essa fórmula aqui, ó, basicamente. Isso aqui para a gente calcular a integral, né, a indefinida. Aí depois que a gente encontrar a indefinida, a gente vem e aplica os limites aí de integração, tá? Então, vamos montar aqui a integral. A integral, então, vai ser definida de 0 até 2, de quem? De x, que multiplica o e na x, né? Isso aqui é em relação a x. Então, a gente montou aqui a nossa integral, né? Aí depois aqui a gente pode pôr o resultado aqui na frente. Então, essa derivada aqui vai ser igual a quem? Vai ser igual a essa fórmula aqui que a gente vai usar, tá? Então, como que ficaria? Quem que a gente chama de u e quem que a gente chama de v? Porque, nossa, agora a gente tem o x e tem o v na x. Quem vai ser u? Primeira coisa, a gente tem que escolher um valor para ser u toda vez. Tem que ser um valor que facilita a nossa vida. Algum valor que altere, que modifique a função atual. Por exemplo, se a gente escolhesse o e na x, o que ia acontecer? Se eu integrar o e na x, ele vai dar e na x. Se eu derivar e na x, é o próprio e na x. Ele não muda. Então, concorda comigo? Se a gente escolher o e na x para ser o nosso u, a gente não vai mudar nada, né? Porque quando a gente derivar e for integrar para querer modificar, vai dar ele mesmo, então não vai resolver nada. Por outro lado, se nós escolhermos o x, aí já é diferente, porque quando eu derivar esse x, o x só me fica 1, né? Opa, já modificou, já mudou, certo? Mas uma outra coisa também que vocês podem usar aí para auxiliar vocês na hora de definir quem vai ser u e quem vai ser o dv, né? Isso aqui, ó, LIAT. O que é um LIAT? Isso daqui, né, são siglas, né? São as iniciais de algumas palavras que está aqui na ordem já de prioridade, né? Então daqui ó, a prioridade vem daqui para cá. O que seria isso? Quem vai ser seu U? Isso daqui é o seguinte, ó, o L quer dizer logarítmica. Então se você tiver alguma coisa aqui que envolva log, ele vai ser seu U. Isso daqui é aqui está a ordem de prioridade. Caso não tenha, a gente vai para a segunda aqui, que são inversas trigonométricas. Arcosseno, arcocosseno, por exemplo. Nesse caso, não tem. O terceiro aqui é o A. O que seria o A? O A seria algébricos, né? O que é algébrico? É que tem x, basicamente, tá? Resumindo. Que é esse caso. O T são trigonométricas, são cosseno, seno, tá? Essas coisas. E o E é exponencial. Você está vendo que o E é o último caso, né? Porque por conta do que a gente acabou de falar. O E, se a gente derivar e integrar, vai ser o próprio E, certo? Então, para o nosso caso, a gente só tem aqui ó, uma algébrica e uma exponencial. Olhando aqui na ordem, a algébrica vem primeiro. Logo, o nosso U vai ser as algébricas, ou seja, o X, certo? Então, a gente vem aqui, ó, vai chamar o nosso X de U. Então, ó, o U vai ser igual ao X. Aí lembra? O nosso U a gente tem que derivar. Derivando, fica du. Derivada de x dá o próprio 1, certo? Fica 1
e aparece o dx, porque a gente derivou, né? Aparece o dx aqui. Ou seja, vamos escrever isso aqui, ó. Como é 1 vezes dx, du é igual a dx. Certo? E agora lembra, né? Já que esse daqui é o meu u, né? Aqui também, ó, é u. O restante é dv, né? Calma aí, desculpa. Aqui, ó. Já que o x aqui é u, o restante é dv. Quem que é dv? O e na x. Então, o dv vai ser igual o e na x. O que a gente faz agora? Que é o contrário, aqui a gente integra, né? Integrando, fica v, integral de e na x é o próprio e na x. E na x, e aparece aqui, né, o dx. Tá? Então a gente já conseguiu definir quem vai ser o nosso u, quem que vai ser o nosso dv. Tá bom? Agora, pessoal, é só a gente aplicar na fórmula. Não tem segredo, tá? Então vamos pegar aqui, ó. Então o nosso fzão vai ser igual a u vezes v. O u é x vezes v. O v é o e na x. Opa, desculpa aqui, ó. Um momento, deixa eu arrumar aqui. Aqui, ó. Agora tá certo. A gente integra, né? A gente integra desse lado, né? Integra aqui. E aqui, ó, essa integral, né? Ela corta com a derivada. E aqui a gente integra, aí some, né? A integral, porque a gente integrou. E isso aqui desaparece. Por isso que some aqui embaixo. Então, né? Fica u vezes v. O u é x, o v é o e na x. Menos a integral de v. Quem que é v? V é x. Du, quem que é du? Du é igual a dx. Então, ó, facilitou bastante a nossa vida agora. Porque essa integral aqui é muito fácil de calcular, né? Então, ó, fica f de x vai ser igual o x multiplicando o e na x menos a integral de e na x é igual a derivada, é o próprio e na x, né? Por isso que eu disse que é bem sossegado de calcular isso daqui. Lembrando que é uma integral definida, tá? Então, a gente integrou isso daqui, ó. A gente pode dar sequência aqui embaixo, tá? Que é melhor. Então, reescrevendo aqui vai ficar como, né? Que a integral de 0 a 2 de x que multiplica o e na x dx vai ser igual, é isso daqui, ó. X, vou fazer de outra cor, vou fazer de azul para vocês saberem que veio dali. X que multiplica o e na x menos o e na x. Como é uma integral definida, a gente vem aqui agora e aplica os limites de integração, né? Que vai de 0 até 2. Beleza? Então aqui teria o c, né? Aqui nesse caso, porque é uma integral indefinida. Mas agora aqui embaixo, como é definida, o c não entra, tá? Então agora aqui a gente vai aplicar os limites de integração. Aqui também é bem tranquilo, né? É sempre fazendo o de cima aplicado aqui menos o de baixo, como ficaria, né? Então a gente vai aplicar o 2, onde tem x, onde aparece o x, a gente vai pôr o 2. Então fica 2 vezes e elevado na 2, certo? Menos o e elevado na 2. Beleza? Agora a gente faz menos, né? Esse menos aqui é da fórmula. Beleza? Abre parênteses. Aplica para o zero agora. Fica 0, que multiplica o e na 0, menos o e na 0. Então, lembrando que aonde aparece o x, a gente vai substituindo de acordo com os valores que estarão aqui nos limites de integração. Aqui o que vai acontecer, ó? 0 vezes qualquer coisa vai dar 0, né? Então isso aqui já vai zerar. E aqui, ó, esse menos, o e na 0, né? Qualquer coisa elevada a 0 vai dar 1, né? Nesse caso a gente tem o menos aqui, ó. Só que aqui, ó, tem o menos com menos, tá vendo? Então vamos fazer aqui embaixo um pouquinho. Então como é que fica? Vamos dar sequência aqui. Tá terminando já. Vai ficar 2 elevado na e na 2 menos o e na 2, né? Fazer passo a passo para vocês entenderem, ó. Menos
o parênteses e esse menos 1 que está aqui dentro. Aqui que eu disse, ó, que vai dar positivo, tá vendo? Então, seguindo aqui, ó, no nosso cálculo, a gente já consegue resolver aqui, ó, tá vendo, ó? 2e na 2 menos e na 2, aqui é como se tivesse 1, né? Como os dois têm esse e na 2 em comum, 2e na 2 menos 1e na 2 fica só com 1e na 2, né? E mais 1, certo? Porque eu tenho o menos que está aqui dentro, já. Certo? Esse menos aqui. Porém, tem esse menos da forma que deixou em positivo. Então, fica mais 1. Correto? Agora, a gente já encontrou aqui, né, o resultado. Agora, a gente poderia resolver isso daqui. Resolvendo, vamos ver quanto vai dar. Isso aqui vai ser igual e na 2 mais 1. Isso aqui vai ser igual a 8,39. Isso aqui considerando duas casas. Então a gente já encontramos aqui o resultado, tá? A gente poderia vir por aqui também, ó. Certo, pessoal? Bem tranquilo, né? Nada muito complexo. Para quem estava acompanhando os vídeos aí, tenho certeza que resolveu isso daqui com muita facilidade, né? E então, assim, desde já, pessoal, eu queria agradecer a todos vocês aí pela força, tá? Pelas mensagens, pelo apoio. Agradeço de coração. Qualquer dúvida podem contar comigo aí, podem me chamar. E bons estudos para vocês aí. Um grande abraço.